Passando então pra 2018. Vamos ver aqui, 2018. Não pode ficar enrolando tanto que vai ter ano caótico, que vai ter coisa pra caraca. Não, pra a gente falar. nem começou, a gente nem arranhou a superfície ainda. Então, mas esse é o problema. Vamos Mas lá. é legal, programas bons, pessoal. 2018, a gente teve Sky, Winged e Icarus pela Red, né? Pra quem não sabe, o Sky, ele simplesmente foi reserva do Faker. Então, vocês falaram sobre contratação, essa aí é uma que é inacreditável. Inacreditável, inacreditável. Não, e esse maluco, ele smurfava. Quando ele chegou no Brasil, de começo... Ó, esse, assim, é um dos que eu lembro mais... Eu já entendia mais de LoL quando eu assisti. Porque a primeira leva... tipo, pra mim, todo mundo era muito bom. Eu falava, caraca, os caras são todos monstro. Mas nesse eu já entendia mais ou menos quem era bom, quem era médio. E o cara era uns níveis acima do povo. O cara era reserva do Faker, tá ligado? Aí o Winged voltando ao Brasil, a gente tinha essa dúvida agora com o Brasil evoluído, vamos ver se o Winged era aquilo tudo mesmo. E aí o Icarus era técnico, né? O Icarus não foi jogador. E aí a gente teve também, no primeiro split ainda, o Lactia voltando pra Team One. Né? A Team One que tinha acabado de ser campeã em 2017, ir pro Mundial. Mas ele voltou chumbado. Essa é a única palavra que eu tenho pra dizer. Chumbado? Em que aspecto? Nossa senhora, mas ele tava... No comecinho, ele até tava ok. Mas esse cara não encaixou nada. de jeito nenhum. O Lactia, ele mamou, porra. Mas assim, eu não sei o que aconteceu. Eu suspeito, e suspeitava na época já, que era o fato dele ser o único coreano e sem ter aquele field interessante pra poder mudar a ideia de ser aceito dentro do time. Tanto que ele dividia com o Steel e algumas vezes o Steel jogou. Sendo que claramente... É doido, né? O Lactia... E tinham histórias, muitas histórias dele que eu já esqueci, mas tinha histórias de que ele era realmente bem doido mesmo. Aí no segundo split a gente acrescentou isso ainda mais. No segundo split a gente teve o Jizu e o Shrimp no Flamengo e o Sam, né, que é o finalista. Então, eu fiquei na dúvida aí, deixa eu só fazer um outro disclaimer. Não tem no Lawpedia exatamente quando o Sam começa. Porque o Sam, ele começa à distância. Ah, mas ele já tava no Flamengo lá de baixo, que eu lembro que na época que ele tava, eu tava conversando com o TT e com o Túlio, eles falaram que tava com... Mas eu não vou te dizer, eu não vou ter certeza se é agora. É em mas 17, eu acho. Então, no final de 17. Antes, mas eu coloquei o 18, que é o mais seguro, entendeu? Mas eu acho que ele já tava ajudando em final de 17. Tô dando um disclaimer que pode ser que ele já esteja. Mas... E aí tem o Hiro, que era o coach da Kabum, né? E o Chaser entrando no lugar do Winged. Gente, isso aqui... Na Ó, Red. se vocês acham que o Winged era incrível, é que, tipo assim, o Winged era incrível na outra época. Nessa época era o Chaser. O Chaser era, tipo... Esse foi... Acho que de todos os nomes que eu ouvi, o que mais me deixou surpreso não foi nem o do Sky. Foi o Chaser? Foi. Porque... O Chaser não tava vindo da Turquia? Não, o Chaser tava jogando na Coreia, com certeza. Porque eu lembro de assistir VOD do Chaser. Eu não sei se... Ó, vamos olhar aqui, vamos averiguar, tirar o tira-teima. Eu lembro que quando eu li Chaser, eu falei, inacreditável, não pode ser. Eu jurava que... Né? Porque faz muito tempo já, 5 Juro por anos. Deus, chefe, a minha reação, ó... Exatamente, ó. Você vê que os times dele são... Não, ele tava na Turquia, ele ficou um split na Turquia. Falei que ele tava não, mas cara, você não tá sabia. entendendo. Eu assisti ele na Diné, eu assisti ele na Incredible Miracle, na Longzhu. Eu lembro que eu assistia muito o VOD dele, eu achava ele inteligente. Quando eu li Chaser... Ele tava no Fenerbahçe, não era isso? Tava no Fenerbahçe. Meu pai lembra, pô. Quando eu li o nome Chaser, foi o primeiro... Foram esses que afundaram a Red? Foram. Então... Mas aí a gente vai contar essa história. Mas quando eu li o nome Chaser, eu falei, inacreditável, esse cara não pode estar vindo pra cá. Chaser não é Esse cara maluco tem um caminhão do de dinheiro. Patrulha Canina? Agora, meu quê? Ah, não, Eu para. não tenho filhos. Não faço Ele ideia. tem um cachorrinho que preciso de chama... Mas assim, o Chaser... Qual o grande rolê? A gente teve então em 2018 uma volta em quantidades absurdas de coreano pro Brasil. E nomes fortes, né? A gente teve Sky, Winged voltando, Lactia voltando, teve comissão técnica também pela primeira vez coreana, né? Icarus, o Flonalista ajudando e o Hiro. Em 2018, a Kabum foi completamente dominante. O que o Exodia fez em 2016, a Kabum fez em 2018. A Kabum ganhou o primeiro split e ganhou o segundo split. Que era aquele time com Titã... Eram os Antins, Ranger, Jinkedo, Titã e Riev. Né? Esse era o time da Kabum que fez em 2018 o que o Exodia tinha feito em 2016. Ganhou o primeiro split, ganhou o segundo split. Só que esse ponto que o Diogo falou, realmente, tipo assim, essa Red,
era uma aposta que era pra amassar. Inclusive foi o ano que a Red virou Red Corinthians. Ah, é verdade. Né? Que eles fizeram a parceria com o Corinthians de name rights, basicamente. Era só name rights. Só que aí tinha o negocinho. Lembrando que o Flamengo tinha acabado de subir do circuito desafiante também. Né? De pouco tempo, no caso, né? Porque a T1 tinha ganho o circuito desafiante, foi campeã, né? Se eu não me engano, foi em cima. É isso mesmo, em cima do Flamengo. Isso. E o Flamengo, ele, tipo, subiu. Jogou o relegation e subiu. Jogou quem tava vindo o relegation, que era PEN. Não? Não lembro, porque o Flamengo subiu. A PEN, eles não derrubaram a PEN, não. A PEN que é nesse ano, não é isso? Mas é no final do ano. Se eu não me engano, é no final do ano. Não me recordo exatamente. Mas o grande ponto aqui é esse negócio da Red, porra. Por quê? O Chaser e o Sky, né, que o Chaser ele substitui o Winged, o Chaser e o Sky se odiavam. Sim. Assim, era uma parada... Quando eu falei, o Mylon e o Daydream se odiavam. O Mylon e o Daydream, eles, tipo, gritavam um com o outro. O Chaser e o Sky, por palavras aqui na nossa mesa, inclusive, não nessa aí também, lá quando a gente fez o programa na casa da Red, do Corradinho e do JP, eles quase saíram no soco. Assim, literalmente, eles quase foram a vias de fato. Qual dos dois não falava nem inglês? Era o Sky que não falava inglês? Era o Sky. E aí o Chaser traduzia as paradas erradas pra ele. Exato. Pra ele não, né? Pro time. É. Ele falava pro Chaser, aí o Chaser ia lá e metia o louco, falava o que ele tinha falado errado, o time, tipo, dava merda, e aí a culpa era do Sky, porque, tipo, nossa, olha porque ele falou isso, mas na verdade ele não tinha falado aquilo, né? O Chaser, tipo, mentiu na tradução, e o bizarro é que o Sky tinha indicado o Chaser, segundo o Conradinho JP. Né? E o clima ficou insustentável de um time que era pra ser campeão, com um cara que veio da SKT, e o outro que jogou em Dinner e outros times incríveis. Os caras, tipo, foram rebaixados. Foram rebaixados. Foi o ano que a Red foi rebaixada. Então, assim, cara, zero sentido. Zero sentido. Esses, eu acho que foram 2 coreanos que tinham nome, mas o legado foi zero pro Brasil. Zero. Né? Na verdade, meio que ensinaram alguma coisa, né? Ensinaram que não tem que se preocupar só com o Summoner Rift. Tem que se preocupar com a estrutura que os caras vão ter pra jogar, né? Garantir a comunicação. Foi nesse ano, inclusive, que a H surgiu no cenário, mais ou menos, se eu não me engano. Foi? Ela era a tradutora da Red. Ah, verdade. Ela contou que passou uns maus bocados com esses malucos. Exatamente, se eu não me engano, foi esse o ano que a H começou a entrar no cenário e ela virou a tradutora da Red. Né? Mas esse ano de 2018, como um todo, cara, vamos lá. A gente teve Sky, o Winged voltou pra casa por problemas de saúde. Ele tava com um negócio na boca lá, todo fudido. Aí ele voltou pra casa. O Icarus tava nessa Red também, que foi de base. O Lactia tava coringando, mamou na T1. Aí a gente teve o Hero de coach da Kabum, que se deu muito bem, porque, né, foi campeão nos 2 splits, é tranquilo. O Chaser, que entrou no lugar do Winged, também causou a intriga suprema do rolê. E no Flamengo, a gente teve o Jisoo e o Shrimp, que chegaram e perderam para a equipe da Kabum, junto com o finalista. Sobre Jisoo, eu acho que ele também não teve um grande impacto no Brasil. Ele mal falava com as pessoas, ele era uma pessoa muito tímida. O Diogo, quando voltar, pode falar isso melhor, porque ele viveu muito isso de perto. O Jisoo, cara, ele não conversava. Ele andava o tempo inteiro com a cabeça para baixo, assim. Ele não olhava no olho das pessoas. Eu não lembro da cara dele. Ele era, sabe, muito magrinho, assim, todo... E ele não olhava na cara das pessoas, ele não conversava, então ele basicamente estava isolado aqui no Brasil, mesmo com o Shrimp. Ele mal ia pra rolê, essas coisas. O Shrimp se deu muito bem. Acho que o Shrimp foi um dos grandes nomes que, inclusive, muito em breve a gente vai ter um episódio aqui com a galera da Los. O Shrimp era pra ter vindo pra Los nesse split. E por dereguedez aí acabou não vindo, ao que parece. Né? Então a gente quer até escutar isso deles depois. O Shrimp deixou um grande legado aqui. Foi o ano que ele apareceu no Brasil, mas eles perderam.
né? Eles perderam para a equipe da KaBuM no segundo split, aquela final que a Emicida cantou, não é só um joguinho. E foi lá nessa final, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, não sei se foi nessa final ou se foi em outro momento da carreira, que teve aquele episódio do Shrimp ter que sentar do lado do BRTT. Foi... Se recorda disso? Foi nessa, porque depois teve a final... De 2019, que eles foram campeões Não, no não, segundo não. split. Só que no primeiro split foi... O Flamengo foi pra 3 finais seguidas. Isso. 18 segundo, 19 primeiro e 19 segundo. Foi no... Não, então, foi esse primeiro. Foi contra a KaBuM que o BRTT muda de lugar. cadeira. De cadeira. Pra estar do lado dele. Ele senta no mid. É. Né? O BRTT senta na cadeira do mid. Isso. Não foi lá no estúdio, não? Não, contra a NTZ não foi isso. O BRTT tava no lugar dele. É que eu não lembro se isso acontece contra a INTZ no primeiro split de 2019 ou se foi contra a KaBuM no segundo split de 2018. Mas teve isso. esse fato curioso, que é uma das coisas que a galera fala sobre o tilt dos coreanos. Imagina só, você chega na final do CBLOL. Um negócio pra você ter título, uma parada pra você, tipo, eternizar, e aí você fica tão nervoso, que você precisa que um companheiro de equipe Tenho quase certeza que foi contra a mude KaBuM. do lugar dele pra sentar do lado pra acalmar ele durante o jogo. Porque era maior o lugar. Porque contra a NTZ foi lá no estúdio da Riot, antigo. Lembra? Tinha galera, mas era um pouquinho mais longe do palco, menos gente. Não teve show. Não teve. É porque era primeiro split, né? Primeiro split nunca tem show. Então foi lá com aquela arquibancada que ia pra cima, Sim. assim, direto. A gente fez lá a primeira etapa e a segunda foi em Curitiba, Não. Porto Alegre. Não. Só o joguinho do Emicida, foi no Sul. Foi em Curitiba. Então Não foi? Ou Foi não, isso. foi Porto Alegre? Eu sei que não foi Floripa. Ou foi Curitiba ou foi Porto Alegre. Eu não me recordo Aí agora. fudeu. Né? Mas foi a final que o Emicida cantou lá, não é só um joguinho. Então, é de novo um episódio aonde coreanos claramente tiltam na hora H e um time full BR consegue vencer. Mas é inegável que o Shrimp é um cara que ele marcou o cenário. Tanto que ele vai ser campeão depois, com uma outra formação do Flamengo, ainda com o BRTT, mas com a adição que a gente vai falar logo depois.